Vem colorir mais uma página de Bob Goods comigo? Gente, essa página eu vou falar com vocês. É a página que o filho chora e a mãe não vê, para começo de conversa. E foi a minha página preferida até o momento, no caso, né? Até porque só tem... Essa é a quarta página que eu tô colorindo. Mas, então, né? Mas até então é a minha preferida. Então fiquem aí pra assistir tudo, que vocês vão entender o porquê que é a minha preferida, gente. Mas essa página, como eu disse, é simplesmente aonde o filho chora e a mãe não vê, porque, rapaz, dá trabalho demais pra fazer essa página. Deu muito trabalho. E eu ainda inventei de fazer roupa nos bichinhos, inventei de fazer um monte de coisa. E, gente, esse é o primeiro vídeo que eu vou estar narrando aí pra vocês esse processo todo, porque eu acho que essa página merece, porque pra mim, gente, eu quero pegar ela e pregar na minha testa, de tão bonita que ficou, entendeu? Então esse vídeo vai ser narrado, espero que vocês gostem. Vamos ver como é que vai ser, né, a repercussão de um vídeo narrado e de um vídeo que não tá sendo narrado, que os meus outros só foram narrados no começo e esse aqui tá sendo narrado, né, até o final do vídeo, tipo, o vídeo inteiro, o vídeo completo. Então eu quero ver como é que vai ser essa mudança e tudo mais, se vocês vão gostar, se não vão gostar. E aí também já deixa aí nos comentários como que vocês preferem, vídeos narrados, vídeos só com a musiquinha tocando, relaxante e tudo mais. Mas aí, gente, como vocês podem ver, eu fiz a roupinha na cachorrinha, aquele macacãozinho mesmo que eu tinha feito no vídeo anterior, e também fiz uma roupinha na outra bichinha também, porque eu falei, por que uma vai tá com roupa e a outra não, entendeu? Então vou fazer roupa nela também, coitada, não deixar ela sem roupa. Aí eu fiz uma roupinha mais simplesinha nela, não fiz macacãozinho nem nada, foi só uma roupinha mesmo, bem simplesinha. E se vocês quiserem fazer, gente, igual, pode fazer, eu não vejo problema, tá bom? Pode pegar inspiração. E de início eu não sabia quais cores eu ia usar, se eu ia usar as mesmas cores que eu usei na página anterior ou não. As cores ficaram bem parecidas, mas não são as mesmas, porque eu quis fazer um rosinho um pouco mais clarinho do que da página anterior e sem bolinhas, que eu tinha feito com bolinhas, né, na página anterior. E, gente, eu fui perceber só depois que eu tinha esquecido de fazer a partezinha do pescocinho, né, de desenhar a partezinha que fica aparecendo o pescocinho, mas não tem problema, que ficou bom do mesmo jeito, não fez muita diferença assim não, então eu fiquei de boa. O chapéu, eu fiquei um pouco na dúvida de como que eu ia fazer. Eu falei, como que eu ia fazer? Como vocês podem ver, eu tirei a tampa e depois voltei com ela, porque eu acabei usando a mesma cor e fiz só essas manchinhas aí na cachorrinha. E aí a gente tá pintando ela. Gente, eu não tenho nome pra ela ainda. Me ajudem. Eu não tenho nome pra bichinha, eu não consegui pensar no nome pra ela. Então, se vocês tiverem alguma ideia aí, por favor, me fala aí. Uma ideia pra ela, porque eu realmente não faço a mínima ideia do que colocar. Eu sempre pinto o focinho também de preto, e como vocês sabem, vocês já viram em outros vídeos aí, ela tem essas manchinhas aí, um cinza um pouco mais escuro nas patinhas, nas orelhinhas tem uma manchinha no olho, então eu fui fazendo tudo isso aí como padrão, né, da cachorrinha. E nesse desenho apareceu o rabinho dela, então eu nunca tinha feito o rabinho dela, mas apareceu, então eu fiz cinza também. E aí, gente, eu fui fazendo a iluminação. A iluminação não, meu Deus do céu. Fui fazendo as sombras, né? Eu gosto muito de sombra, eu gosto da sombra um pouco mais marcada. Eu ainda tô aprendendo a fazer, a saber como é que fica as posições, onde eu coloco cada coisa, onde coloco luz, onde coloco sombra. Mas aí, às vezes eu faço só onde o coração me manda, entendeu? E esse vídeo é isso. Esse vídeo é inteiro, gente, o que o meu coração mandou. Porque eu pensei, que cor eu vou usar nisso aqui? Quais cores? Aí, tá vendo? Já pulou ali, já tá cheio de sombra. E eu acho que fica a coisa mais linda, sabe? Então, voltando. Esse vídeo eu fiquei, gente, não é possível. Eu não sei o que eu faço, não sei quais cores usar. Eu não sei se vai combinar, eu não sei de nada. Aí eu pensei, vou fazer já que eu fiz a cachorrinha rosa, vou fazer a vizinha dela ali, que tá molhando as plantas, de roxo, né, lilás ali, porque eu acho que vai combinar. São duas cores que combinam bem, né? E eu tava sem ideia do que fazer, por isso eu comecei pelas personagens, sabe?
E aí nela eu passei essa cor aí, a cor 25. Era a cor que eu queria usar na cachorrinha desde o início, mas depois eu desisti e decidi fazer ela cinza. Pra sair um pouco do padrão, né? Porque eu vejo a maioria das pessoas, não quer dizer que eu não vejo a gente fazendo de outras cores, tá, gente? Mas é porque a maioria das pessoas eu vejo fazendo dessa forma ali que eu fiz. Só que eu ainda quis acrescentar umas manchinhas nela também, porque eu acho que fica muito bonitinho, fica bem diferente, né? Mas mostrando como é que ela é um pouco diferente e tudo mais. Eu tento não ser muito parecida com outras pessoas, mas acaba que a gente pega muita inspiração por aí e acaba fazendo algumas coisas iguais. Nas florzinhas eu passei um amarelo só no miolinho delas ali, porque eu achei que ia ficar mais interessante fazer desse jeito. E eu peguei um amarelo mais escuro, colori algumas flores com esse amarelo mais escuro e fui fazendo todas, intercalando, sabe? Porque eu ia pintar as outras cores, meu Deus, as outras flores de outra cor. E aí eu pintei todas de amarelo e depois eu não podia esquecer as lá de cima, porque eu achei que eu ia esquecer. E depois eu vim com um rosinha bem clarinho, a cor 146. E já fui colorindo as outras florzinhas. Olha como que o miolinho faz uma diferençazinha, sabe? Eu achei que ficou com um destaquezinho bem bonitinho. Primeiro, gente, como eu disse de início, eu ia fazer as flores vermelhas. Tava pensando num tom mais quente pra essa página e tudo mais. Só que não rolou, porque querendo ou não, se eu tacasse um vermelho aí, eu achei que ia ficar muito estranho. Então eu fui de rosinha claro e amarelo mesmo. Só que no final das contas eu acho que até que ficaria bom de vermelho também. Mas enfim, né, gente, já tá feito, já tá bom. E aí eu comecei a colorir o carrinho, não, o carrinho não, gente, o cortador de grama. E aí eu já passei um cinza nas rodinhas e tudo mais. E eu fiquei pensando, meu Deus, que cor que eu vou fazer esse negócio? E eu não sei. Aí me veio na cabeça alguma coisa assim, meu Deus, geralmente isso é vermelho, né? Mas vermelho, eu achei essa cor aí, gente. Achei essa cor aí, como é que é? 103, a cor 103. Eu falei, nunca usei isso aqui, mas no meu swatch é uma cor, uma marrom meio avermelhado aí e tal. E aí, gente, eu fiquei preocupada depois que eu pintei isso aí, que eu falei, meu Deus, isso não ficou muito legal. Essas cores não bateram com as cores que eu tô usando no restante da página, mas vamos lá, né? Confia no processo. E realmente, gente, pintar Bobbie Goods é você copiar. Oh, Jesus, a dicção tá boa aqui hoje. É você simplesmente confiar no processo. Por quê? Confiar no processo. Porque no início você acha que vai dar tudo errado. Gente, eu juro, nessa parte aí eu tava achando que ia dar tudo errado. Que eu falei, meu Deus, da onde eu tirei pintar o tapete com essa cor? Eu não entendi por que eu fiz isso. Porque eu poderia ter pintado até mesmo de um lilás ali, não sei. Mas no final deu certo. E aí eu comecei a pintar essas plantinhas ali. Como vocês viram, eu troquei a cor do nada de uma vez, de uma hora pra outra. Mas só porque eu queria fazer essas sombras aí em volta. Gente, façam, fica muito bonito. Aí eu voltei com a primeira cor que eu tinha colocado primeiro e passei por cima. Gente, olha o efeito que fica bonitinho. Fica muito bonitinho. Se vocês quiserem fazer algum degradê também, fica muito bacana. Mas eu quis fazer desse jeito aí. Eu achei que ficou muito bonitinho. Vou repetir em outras páginas, caso tenha. E aí é que começa, gente. Aí é que começa aonde o filho chora e a mãe não vê. Tá entendendo? Vocês viram que eu comecei aí com a pontinha fina e tal, porque eu tava com medo de usar a chanfrada, porque eu não sei usar esse negócio. Aí eu falei, não vou ficar aqui até amanhã se eu for fazer isso ainda, então não tem jeito. Aí eu peguei a chanfrada mesmo e fui com Deus. Eu falei, gente, a minha caneta parecia que tava querendo falhar, sabe? Mas não falhou, não. Eu fiquei meio preocupada, porque eu falei, ué, mas eu nunca usei essa caneta, como assim? Ela já vai falhar. Ou eu já usei, não lembro, enfim. Mas aí, em algumas partes, eu usei a caneta fininha, né? Pra não correr o risco de passar em cima de nada. E as outras eu realmente usei a chanfrada, porque, gente, demora muito. Gente, vocês estão vendo o vídeo rapidinho aí, mas assim, quem me dera fosse rapidinho assim, eu devo ter ficado umas 3 horas e meia colorindo isso, vocês não têm ideia. Porque eu sou muito detalhista, eu gosto muito de fazer detalhes e tudo mais, então, sério, gente, eu preciso fazer detalhe. E aí, nessa parte de cima, eu fiz tudo igual. Eu comecei com a ponta fina e no final também, nos detalhes, eu fiz com a ponta fina, pra não borrar nenhum desenhozinho ali, nenhum desenho. E aí, gente, nos arbustos,
Como é que fala isso, meu Deus? Eu fiz assim, eu coloquei uma cor embaixo, um verde mais escuro, e o restante eu fiz do mesma cor da grama, mas vocês vão ver como é que vai ficar no final aí, porque ainda vai ficar diferente, vai ficar com bastante sombra e tudo mais. Aí depois eu preferi fazer tudo de verde claro primeiro, depois eu passava o verde escuro, porque eu acho que ficou mais fácil assim. Como vocês podem ver, eu continuei usando a ponta chanfrada, até que deu certo, não borrei nada não, ainda bem. Mas essas duas últimas ali, só apareceu pintada, mas eu usei a ponta fina, porque eu fiquei com medo de borrar. E aí eu só passei esse verde mais escuro, esse tom de verde mais escuro, que é o mesmo tom que eu usei nas plantinhas ali em cima, que é o 58, se não me engano. E eu passei nessas graminhas aí também pra dar uma profundidade, né? Para como se tivesse mais escurinha mesmo ali, uma sombra batendo nelas, né? E aí, gente, eu comecei a fazer uns pontinhos pra demarcar onde o cortador já passou, pra meio que fazer como se já tivesse cortado a grama que tava ali. E aí, mais uma vez, começa onde o filho chora e a mãe não vê. Fazer essa infinidade de pontinhos. É o famoso pontilhismo. E, gente, vale a pena demais fazer isso aqui, porque o resultado final já pulou uma parte, já dá pra ter uma ideia do resultado. E aí nos arbustos, gente, peguei um tom mais escuro de verde do que eu tava usando antes, né? Que é o 52. E aí eu fui fazendo pontinhos ali só nessa região mais pra baixo, tá vendo? Eu fiz mais nessa região de baixo aí, e com os pontinhos mais concentrados pertinho um do outro. E depois eu voltei com o 43 e fui fazendo mais pontinhos, só que com menos... Só que fui diminuindo a quantidade de pontinhos de acordo com o que eu ia subindo. Nesse meio aí eu fiz mais ou menos, e depois eu fiz um pouco menos de pontinho. Como vocês viram, eu tinha esquecido de pintar a parte de cima ali, né? Mas eu vi que tava sem pintar, fui lá, fiz. E aí eu já fiz tudo certinho ali do jeito que eu tava fazendo embaixo, pra não atrasar demais o processo. E também fiz sombras embaixo ali, onde estão todas as coisinhas que geram sombra, né? Que é os vasinhos de planta, os próprios arbustos, o tapete. E eu fiz isso em todas as coisas, né? Vocês podem ver ali que tem essas sombras também, né? Nos pezinhos da cachorrinha, no cortador de grama, nos gatinhos. Então eu fui fazendo igual eu tinha feito embaixo, né? A concentração maior de pontinhos no arbusto embaixo, e depois eu fui subindo, diminuindo a concentração de pontinhos. E na parte de trás, na grama da vizinha, eu quis fazer como que se a grama dela não tivesse tão alta, sem muita concentração de pontinhos. Então eu achei melhor assim, porque também, gente, senão eu ia ficar fazendo pontinho também até amanhã. Então não ia ter jeito, entendeu? Aí eu coloquei só um pouco de pontinho também com um tom um pouco mais escuro, pra dar um contraste, né, maior. E, gente, ficou isso aí, essa parte. E aí eu voltei com o mesmo tom que eu usei no cortador de grama pra fazer a porta, porque eu gostei do tom. Falei, gente, eu tinha achado estranho no começo, mas depois eu gostei. Aí eu fiz a porta e o rodapé com esse mesmo tom. E aí eu peguei essa cor aí, que eu não sei nem do que veio na minha cabeça pra fazer dessa cor, mas eu achei que combinou depois. E eu, como todos os vídeos que eu faço, acho que nenhum vídeo que eu fiz até hoje não teve essa famosa textura de madeira. Eu estou viciada em fazer textura de madeira. E como já dá pra entender mais ou menos que a parede da casinha é de madeira, eu fui fazendo, gente. E também não tem segredo essa textura aí não. É só você fazer um monte de risquinho ali e depois ir passando, espera secar um pouquinho e depois você vem passando por cima, sem passar totalmente por cima, do ladinho, mas pegando um pouquinho em cima, sabe? E aí fica esse resultado muito bom. Eu fui finalizando algumas sombras, coloquei algumas sombras ali na cachorrinha, na vizinha, né? Reforcei um pouco mais as sombras que eu já tinha feito. Mudei a cor do talinho das flores, porque eu achei que tava muito clarinho, então preferi passar o de outra cor, né? A cor maior. E aí, vamos lá pro resultado depois da caneta branca, que eu nunca mostro pra vocês, mas se vocês quiserem
eu mostro depois. E ficou assim, gente. Fiz detalhes até de regador da aguinha caindo. E, gente, a caneta branca dá uma diferença muito grande. Eu acho que fica muito mais bonito, muito mais vivo o desenho com a caneta branca. E eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final, gente. Porque, assim, eu amei muito. Eu achei que ficou muito bonito. E, de verdade, é o meu desenho favorito até agora. A única coisa que eu mudaria é a cor do tapete ali, mas eu acho que ficou bom de qualquer maneira. Mas, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E se inscreve aí, gente, por favor. Se você tá assistindo esse vídeo, tá aqui até o final, me escutando ainda, por favor, se inscreve no canal, porque eu tô tendo visualização, mas os inscritos não estão subindo. Então, por favor, se inscreve aí para vocês sempre estarem recebendo os meus vídeos. E é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Beijo!